Bem, pessoal, estamos de volta para dar sequência ao nosso curso preparatório de língua inglesa para a prova do Colégio Naval. E hoje nós trabalharemos mais um conteúdo previsto no edital dessa instituição. Falaremos sobre os pronomes pessoais da língua inglesa, que são genericamente denominados em inglês de personal pronouns. A primeira coisa que eu preciso que você saiba sobre esse conteúdo é que, da mesma forma que na língua portuguesa nós dividimos os pronomes pessoais em duas subcategorias, afinal de contas, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, por um lado, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, por outro. Em inglês, essa divisão também existe. Claro, vai haver uma mudança na terminologia, na nomenclatura adotada por eles ao denominar esses pronomes. Então, eles chamam de subject pronouns, os pronomes pessoais do caso reto, e object pronouns, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu trouxe nesse slide um quadro geral para que você possa ter uma visão panorâmica dos pronomes pessoais da língua inglesa. Notem que essa tabela está dividida em 3 colunas. Na primeira coluna eu estou identificando qual é o pronome que representa, no caso, tá, o sujeito ou o objeto da oração. Aqui nós temos os pronomes pessoais do caso reto, como eu disse no slide anterior, são chamados de subject pronouns, e aqui eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são chamados de object pronouns, ok? Eu vou começar falando dos pronomes pessoais do caso reto, essa coluna do meio, e aí eu vou fazer algumas observações que mais tarde eu retomarei com maior nível de detalhe, tudo bem? A primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é a primeira pessoa do singular subject pronoun. Nós temos o I. Observação importante sobre esse pronome. Claro, você sabe que ele corresponde ao pronome pessoal do caso reto eu, porém em inglês você não pode esquecer que esse I, ele é sempre representado por um I maiúsculo. Seja em que posição ele apareça dentro de uma oração, você sempre tem que usar o I maiúsculo. Você nunca pode fazer referência ao I minúsculo, tudo bem? A segunda pessoa do singular, o subject pronoun, é o you, você. E aí eu já faço uma observação que é de suma importância para a gente que está estudando esse conteúdo. Olha só, em inglês, esse you, ele pode ser você, segunda pessoa do singular, mas ele também pode representar vocês, ou seja, segunda pessoa do plural. Muitas vezes a gente não vai conseguir distinguir, a gente não vai conseguir dizer se a pessoa está fazendo referência a você ou a vocês, se é segunda pessoa do singular ou do plural. Às vezes o contexto vai nos permitir, sim, fazer essa distinção. Chegamos na terceira pessoa do singular, nós temos o he, o she e o it. Para mim, os pronomes mais importantes da língua inglesa, quando eu falo de pronomes pessoais, claro, tá? Por quê, Daniel? Porque eles determinam uma série de variações ao longo dos conteúdos que nós vamos trabalhar, tá? E já trabalhamos ao longo desse curso. Então, que fique bem claro, tá? He, terceira pessoa do singular no masculino, equivale ao nosso ele. She, terceira pessoa do singular no feminino, equivale ao nosso ela. E it é um pronome neutro que existe na língua inglesa, utilizado para animal ou coisa. Muito cuidado, porque esse pronome simplesmente não existe no nosso idioma. Não há nenhum registro de um pronome sequer parecido na língua portuguesa ao it. Por isso que a gente precisa ficar mais atento a ele, tá? Observações que eu julgo pertinentes a respeito desses 3 pronomes, tá? He e she, em geral, acabei de dizer, eu vou usar respectivamente para um homem, terceira pessoa do singular no masculino ele, ou para uma mulher, terceira pessoa do singular no feminino ela. Porém, claro, existem algumas especificidades. Por exemplo, esses 2 pronomes, eles podem ser utilizados para animais de estimação. Quando você tem um vínculo afetivo com esses animais, ou quando você deseja antropomorfizá-los, ou seja, atribuir características humanas a esses animais, você pode sim se dar ao direito de usar he, caso, por exemplo, o animal de estimação seja um macho, ou she, caso se o animal de estimação seja uma fêmea, tá? Agora, se você estiver fazendo referência a um animal qualquer, a um animalzinho de rua, aí você pode perfeitamente utilizar o it para designar esse animal sem nenhum problema, tá? Outra observação importante, she na língua inglesa, pasmem, é possível eu utilizar esse pronome para fazer referência a um navio. Então, por exemplo, Titanic, se numa situação de prova aparecer o substantivo Titanic sublinhado e ele pedir para você trocar o nome do Titanic por um pronome, você vai usar she.
Daniel, por que isso acontece? Afinal de contas, não tem um pronome que é específico para animal ou coisa? Tem sim. Ocorre que a Inglaterra ela teve uma grande frota no passado e na época era muito comum os navios serem batizados com nomes femininos da realeza, ou seja, da monarquia. Então, sei lá, o navio Rainha Vitória, Princesa Elizabeth, deu para entender? Então, quando você ia fazer referência a esses navios, os marinheiros achavam um insulto utilizar o pronome it. Afinal de contas, tudo bem, é um objeto, é um navio, mas ele carrega o nome de uma pessoa importante. Todo mundo sabe a consideração que o povo britânico tem pela monarquia, tudo bem? Por essa razão, consolidou-se, cristalizou-se o uso do she para fazer referência a navio. Sobre o it, mais informação importante, tá? O it, acabei de dizer, ele também pode ser usado para animal ou coisa, mas existe uma situação onde excepcionalmente você pode usar it para pessoas, quando você estiver fazendo referência a baby ou a child, dois substantivos que significam, você sabe, vou traduzi-los só por desencargo de consciência, bebê e criança. Então vamos imaginar que tem um bebê chorando no andar de cima, aí eu digo assim, ele está faminto, eu não sei o sexo da criança, eu não sei se é um menino ou uma menina, aí eu posso dizer it is hungry, deu para entender? Agora é claro que o pronome it em geral, ele é mais utilizado dentro daquela aplicação clássica, ou seja, para fazer referência a um animal ou a um objeto. Aí nós temos a primeira pessoa do plural, we, que equivale a nós, ok? Temos a segunda pessoa do plural, que eu já comentei, you, cuidado, pode ser você ou pode ser vocês. Nesse caso, claro, eu estou no momento de falar da segunda pessoa do plural, por isso eu vou traduzir como vocês. E a terceira pessoa é representada pelo they, que significa eles ou elas. E aqui cabe uma observação muito importante. Qual é, Daniel? Não existe um pronome específico para animal ou coisa no plural. Existe no singular, mas no plural eles carecem de um pronome específico para designar um animal ou uma coisa. Resultado, vejam se vocês entendem o que eu vou dizer agora. O plural de he é they, o plural de she é they e o plural de it também é they. Deu para entender? Então, esse pronome da terceira pessoa do plural, na verdade, ele condensa o plural desses três pronomes que nós estudamos lá na terceira pessoa do singular. Ficou claro para você isso? Beleza. Agora eu vou falar rapidinho sobre os pronomes objeto. Não vou perder muito tempo, vou dizer de novo, só para refrescar sua memória, que eles equivalem aos pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Não esqueça isso. Aí você tem o me para a primeira pessoa do singular, você tem o you, segunda pessoa do singular, você ou vocês, já sabem que existe essa possibilidade. Temos o him, terceira pessoa do singular no masculino. Temos o her, terceira pessoa do singular no feminino. E olha só, temos o it, que da mesma forma que o you, não houve alteração na sua grafia. Em outras palavras, quando aparecer um it na sua frente, não se precipite e diga que ele é pronome pessoal sujeito ou objeto, você vai precisar analisar a situação, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz essa diferenciação. Temos o us, primeira pessoa do plural, ok? E o, segunda pessoa do plural, vocês. E o them, terceira pessoa do plural. Aquelas observações que eu fiz em relação ao they também remetem ao them. Daniel, tudo bem, mas como é que a gente faz para diferenciar a utilização na prática de um pronome que é subject de um pronome que é object? Olha como é fácil, gente. Basta você se basear no verbo da oração. Se o pronome estiver posicionado antes do verbo, ele é subject. Se ele estiver posicionado depois do verbo, ele é object. Vocês se lembram de ter estudado na língua portuguesa colocação pronominal? Próclise, ênclise, mesóclise? Pois é, na língua inglesa, esqueça esse conteúdo, porque a gente não tem que se preocupar com a posição do pronome. É muito fácil reconhecer a posição que eles devem ocupar no cenário da língua inglesa. Usa o verbo como ponto de referência. Antes, o pronome é subject. Por que os pronomes subject ficam antes do verbo? Porque, em geral, o sujeito da oração precede o verbo. Então, se eu estou usando esses pronomes pessoais aqui, para os quais eu estou apontando como sujeito da oração, eles devem ficar antes do verbo. Já os pronomes object são aqueles que exercem a função de objeto, são os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão ficar depois do verbo, tudo bem? Então, o seu ponto de referência é sempre o verbo. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora de uma forma mais detalhada, usando exemplos para ilustrar o que eu estou tentando
tentando dizer. São algumas observações que você precisa fazer uso delas em situação de prova. Os subject pronouns, eles funcionam como sujeito da oração, daí o nome subject. E são usados antes, estão posicionados antes do verbo, não esqueça isso, tá? Então, I study English. Eu estudo inglês. Quem é o sujeito da oração? Eu. Por isso que esse pronome I, lembrem-se, sempre escrito com letra maiúscula, ele deve estar posicionado antes do verbo. He drinks coffee. Ele bebe café. Quem é o sujeito da oração? Ele. Por isso o pronome pessoal da terceira pessoa do singular he está posicionado antes do verbo drinks. Já os pronomes object, que seriam equivalentes aos pronomes pessoais do caso oblíquo, eles funcionam não mais como sujeito e sim como objeto. Eles sofrem a ação e são usados ou depois do verbo ou depois de uma preposição. Daniel, por que você disse ou depois de um verbo ou depois de uma preposição? Porque existem alguns verbos que naturalmente exigem a utilização de preposições, tudo bem? Então, antes do verbo, função de sujeito. Depois do verbo ou depois de uma preposição, que nesse caso vai ser um mero complemento do verbo, tá? Também eu vou dizer que são pronomes objetos, tá? Então, we saw, lembrando que saw é o passado irregular do verbo see, que é o verbo ver. We saw her, nós a vimos, ok? Me permitam no português errado, nós vimos ela. Só para vocês situarem a posição. Nós a vimos, we saw her. Por que eu não usei she aqui? Por que eu usei her? Porque agora o pronome está depois do verbo, ele não exerce a função de sujeito e sim a função de objeto. Sente-se imperativo, sente-se perto deles. Perto é uma preposição nesse contexto. Them vai ser utilizado depois, vai exercer a função de objeto. Mais observações. O pronome pessoal I é sempre escrito com letra maiúscula. Pelo amor de Deus, não cometa o erro de registrar a grafia desse pronome com um I minúsculo, tá? E uma observação adicional. Quando o pronome pessoal I for utilizado no sujeito composto, que é o sujeito composto, por exemplo, eu e ele, ou eu e você. Deixa eu pegar esse exemplo, eu e você. Em português, tanto faz dizer eu e você, quanto você e eu. Em inglês, não. Se você estiver trabalhando com um sujeito composto, e dentro desse sujeito composto você estiver utilizando o I, ele deve ficar em segundo plano. O que isso significa na prática? Que você não pode dizer I and you. Você tem que dizer you and I, sempre. You and I. O que eu disse para o I vale para o me, que é pronome objeto. Deu para entender? Você não pode dizer me and you. Você vai dizer you and me. Qual é a diferença de you and I para you and me? Muito simples. You and I antes do verbo. You and me depois do verbo, depois de uma preposição. Segunda observação, já vimos que o pronome you é usado para singular ou para o plural. Às vezes dá para distinguir, às vezes é impossível chegar a essa definição. Por exemplo, vou pegar uma frase muito simples repetida com frequência na língua inglesa. Eu te amo. I love you. Esse you pode ser você, mas também pode ser vocês. Depende do contexto. Se for um casal, uma pessoa se declarando para outra, vai ser você. Mas se for uma mãe se despedindo dos filhos, I love you, eu amo vocês. Deu para entender? Então, muitas vezes o contexto não permite essa diferença. Às vezes, nem o contexto permite essa diferenciação. Os pronomes he e him, ou seja, subject, object, she, her, eles podem estar relacionados a animais e coisas no singular, sempre, lembrem-se disso, indicando afeto ou características humanas. É aquela história de antropomorfizar o bichinho, né? Atribuir características humanas a eles. Aí, this is my dog. Este é o meu cão. He is very smart. Ele é muito esperto. Deu para entender? Então eu usei o he quando na verdade, teoricamente, a gente deveria empregar o it. Mas como eu estou dizendo que é o meu cachorrinho, o meu animal de estimação e ainda atribuindo a característica de que ele é inteligente, eu me dei ao luxo de usar o he. Quarta observação, com o substantivo ship, navio, devem ser usados os pronomes she e her. No momento em que eu estava explicando, eu falei do she, mas é claro que o que eu falei do she vale para o her. A diferença é antes do verbo, depois do verbo. Então,
Titanic sank in 1912. O Titanic afundou em 1912. She was unsinkable. Ele era, entre aspas, os engenheiros assim o consideravam inafundável. Por isso que está entre aspas, tá? Então, vejam que o she está fazendo referência ao navio. Não importa se, ao traduzir Titanic para a língua portuguesa, a gente diga o Titanic. Para a gente, o que interessa é que o substantivo que está em jogo é ship. Se é navio, eu tenho que utilizar o she, tá? Também posso usar o it, mas de uma forma geral, a tradição é fazer uso do she. Na quinta questão, os pronomes they e them são usados para pessoas do sexo masculino ou feminino, mas também representam o plural de it. O que significa isso? Que se eu estiver fazendo referência a uma mesa, eu vou usar o it. Se eu estiver fazendo referência a duas mesas, eu vou usar o they ou o them. Se eu estiver fazendo referência a um cachorro, eu vou usar o it. Se eu estiver fazendo referência a dois ou mais cães, eu vou usar o they ou them, tá bom? John and Susan are married. John e Susan são casados, ponto. They, eles, deu para entender? Ó, seria o plural do he e do she. They have a baby, eles têm um bebê. I had 2 cars. Eu tinha 2 carros, but I sold them last month. Mas eu os vendi. Me permitam mais uma vez falar no português errado. Eu vendi eles. Eu vendi eles quem? Os carros. Se fosse um carro só, seria I sold it. Mas como são 2 ou mais carros, no caso aqui 2, sold them, ok? Pronome pessoal da terceira pessoa do plural objeto, tá bom? E fechando, algumas observações adicionais sobre o it. O pronome it é usado para coisas e animais no singular, é o uso padrão desse pronome. I love this book. Eu amo esse livro. It is very good. Ele é muito bom. Então, it is very good. Deu para entender? Para baby e child, quando não há designação de gênero, é o que a gente conversou agora há pouco. The baby is crying, it is hungry. O bebê está chorando, ele está faminto. Gente, é claro que se eu souber o sexo do bebê, se eu souber que é um menininho ou uma menininha, eu posso ter a liberdade de usar he ou she. Eu vou usar o it quando não houver designação de gênero, ou seja, quando de alguma maneira eu não souber o sexo da criança, aí eu uso it, tá bom? Com expressões de tempo e distância, a gente também usa o it. Então, quando eu digo são 10 horas, aí eu digo it is 10 o'clock. Deu para entender? O pronome it também tem essa função de fazer referência a tempo, a distância. Com condições climáticas, a gente diz it's raining, está chovendo, it is raining. Observem que o it, nessa frase, it is raining, ele não tem tradução. Se você fosse fazer a tradução apenas do que você pode efetivamente transportar para a língua portuguesa, bastaria o verbo to be is e o verbo principal com ing raining, is raining. Mas a língua inglesa exige que toda oração tenha um sujeito explícito. E esse sujeito, no caso de condições climáticas, it is raining, it is very cold today, it is snowing, está nevando, seja o pronome it da terceira pessoa do singular. E eu também vou utilizar o it como sujeito de verbos impessoais. Por exemplo, parece difícil. It seems difficult. Cadê o sujeito da oração? É o pronome it na língua inglesa. Tudo pronto? Vamos tentar colocar em prática o que nós estudamos? Vamos lá. Primeira questão, eu trouxe algumas questões de diferentes escolas militares, tá? Aqui da EPIK. The pronoun that best substitutes the underlined words in the sentence. O pronome, estamos trabalhando justamente com pronomes que melhor substitui as palavras sublinhadas na sentença, então nós temos que descobrir que pronome é esse. Primeiro vamos analisar a palavra. The buyers. Mesmo que você não saiba o significado da palavra buyers, você desconfia que esse substantivo está no plural. Olha a presença do S no final da palavra buyer. Só para a gente só para a gente ganhar vocabulário, buyers são compradores. Os compradores acharam mais fácil. Os compradores, então eu tenho que trocar o substantivo compradores por um pronome, tá? Já sei que é um pronome do plural, então vamos ver o que é que eu posso eliminar. Eu posso eliminar o you, tá? Por quê? Porque o you requer que você esteja presente no grupo e você não está. Eu falei os compradores, você não faz parte desse grupo. Elimino o he também, porque são os compradores e he se refere à terceira pessoa do singular. Se fosse um comprador só, poderia, tá? 2 ou mais, impossível.
We também vai ser eliminado por uma razão óbvia. Eu não faço parte do grupo que vai comprar alguma coisa, ou seja, o grupo dos compradores. Resposta correta, automaticamente, they. Os compradores, eles. Se fosse o comprador homem, he. Se fosse a compradora mulher, she. Mas os compradores, they. Resposta correta, letra D. Segunda questão. Nós temos uma questão trazida pela SFSEX, Escola de Formação Complementar do Exército. Olha o que pede o enunciado. Choose the correct alternative that completes the following sentence. Your shoes, seus sapatos, are nice, são legais. Já sei que eu estou falando dos seus sapatos. Ponto. I like, aí eu quero dizer que eu gosto deles. Deles quem? Dos seus sapatos. Gente, se eu estou falando de sapatos, eu estou me referindo ao plural. Se eu estou me referindo ao plural, eu já poderia eliminar, por exemplo, o it, que é específico para singular. Mas, Daniel, it não é usado para coisa, sapato não é coisa, é verdade. Se fosse um sapato, você poderia usar o it. Mas são dois ou mais sapatos, olha só, no caso um par, né? Os seus sapatos, your shoes. Então, nesse caso especificamente, eu não posso utilizar o it. Também não posso utilizar o they. Por quê, Daniel? Porque esse pronome aqui exerce a função de sujeito. E se você observar, a lacuna está posicionada depois de um verbo. Logo, a gente tem que usar um object e não um subject. Elimino também as letras C e D por uma razão mais do que óbvia. Theirs e their não são pronomes pessoais, eles fazem parte de um conteúdo que estudaremos depois, que são os possessivos. Se eles não são pessoais, eles são possessivos, eu não posso fazer uso deles como um pronome pessoal do caso oblíquo, com função de objeto. Então, eu elimino o item A, elimino também as letras C e D, elimino a letra B de bola pelo fato de os sapatos estarem no plural. Resposta correta, olha só como fica. Your shoes are nice. I like them. Eu gosto deles. Então, esse them representa seus sapatos. Resposta correta, letra E. Terceira questão, da mesma instituição. Choose the answer that appropriately completes the sentence. Escolha a resposta que completa apropriadamente a sentença. Então, vamos lá. Maria wants to talk to me, but I don't want to talk to you. Maria quer falar comigo, mas eu não quero falar com ela. Nesse caso, a lacuna não está posicionada imediatamente depois de um verbo, é verdade, mas está posicionada depois de uma preposição. Vocês lembram que a gente conversou? Depois do verbo, depois de uma preposição, a gente vai utilizar um pronome pessoal object. Vamos ver o que a gente já pode eliminar. Eu posso eliminar she, porque she é um pronome pessoal do caso reto, e eu acabei de concluir que eu preciso trabalhar com um pronome pessoal do caso oblíquo. Elimino he, porque além de ser um pronome pessoal do caso reto, não faz referência a Maria, já que é a terceira pessoa do singular no masculino. Elimino hers, porque ele é um possessivo, não entra na nossa análise. Aí eu fico em dúvida entre her, que é pronome oblíquo, e him, que também é pronome oblíquo. Mas, obviamente, como eu estou fazendo referência a Maria, eu só posso utilizar o her. Eu estou impedido de fazer uso do him. Então, eu elimino o item A, elimino também a letra B de bola, elimino o item D de dado, fico em dúvida entre C e E, mas como eu mostrei para vocês, eu não posso fazer uso do him, porque é terceira pessoa do singular no masculino. Resposta correta, a letra C de casa, tá? Quarta questão da EPK. Nós temos aqui dois fragmentos do texto sublinhados. Olha só. In the sentence, many countries have organized campaigns to make adults and children informed of its dangers. Então, esse é o fragmento textual. Olha o que é que ele diz. The underlined expressions, as expressões sublinhadas, já percebemos que existem dois trechos do fragmento que estão sublinhados, podem ser can be substituted for, podem ser substituídos por. Então, vamos lá. Primeiro passo, determinar se nós vamos trabalhar com pronomes pessoais do caso reto, subject, ou com pronomes pessoais do caso oblíquo, object. Como é que a gente faz isso? Encontrando o verbo. Notem que aqui eu tenho um verbo, isso significa que many countries exerce a função de sujeito. Many countries, tudo bem, countries você já sabia que significa países, mas mesmo que você não soubesse, está no plural. Se está no plural, eu não posso trabalhar, por exemplo, com it.
porque é terceira pessoa do singular. Eu insisto em bater nessa tecla, tá? Ó, terceira pessoa do singular. Então não posso usar o it para fazer referência a países. Many countries significa muitos países. Também não posso também não posso fazer uso do them aqui na letra D, porque esse them é pronome objeto, tem que ficar depois do verbo. E aqui ele estaria posicionado antes do verbo. Então eu já elimino o item A, sem sombra de dúvida. Descarto também a letra D de dado. Aí eu fico com duas opções. Ambas utilizam o pronome da terceira pessoa do plural subject, they, para fazer referência a many countries. Aí eu vou para o segundo trecho sublinhado, que reúne as palavras adultos e crianças. Ora, esse segundo trecho sublinhado não está antes do verbo, está depois do make, que é o verbo dessa segunda oração. Eu pergunto a vocês, se está depois do verbo, eu preciso usar um pronome pessoal objeto. Aliás, nem essa determinação você precisava, porque o simples fato de saber que adultos e crianças, eu posso dizer que esses dois substantivos estão no plural, e o it se refere à terceira pessoa do singular, já seria suficiente para eliminar a letra B de bola e marcar a letra C de casa. Então, they substitui many countries e them substitui adults and children. Vamos para a quinta e última questão. Mais uma da SFSX. Choose the correct alternative that completes the following sentence. Escolha a alternativa correta que completa a seguinte sentença. Romeo is telling Juliet that, tracinho, loves, tracinho. Romeo está dizendo a Julieta, os dois personagens de William Shakespeare, que ele... tá? Primeiro tracinho, ama. Segundo tracinho, me permitam um português errado, ela. Ele ama ela. Ele a ama, ok? Beleza. Isso significa que o verbo loves vai ser o nosso ponto de referência. A lacuna posicionada antes do loves exerce a função de sujeito. A lacuna posicionada depois do loves exerce a função de objeto. Então vamos lá. Já posso eliminar o item A, porque ele trouxe para o preenchimento, ou como sugestão de preenchimento da primeira lacuna, o him, eu não posso usar o him. Já posso eliminar também, partindo do princípio de que o Romeu está dizendo que ele ama a Julieta, tá? Já posso eliminar as letras B e D, ok? Aí eu fico em dúvida entre C de casa e E, já que essas duas opções trazem o he como sugestão de preenchimento da primeira lacuna. Só que a segunda lacuna está depois do verbo. Se está depois do verbo, significa que o pronome que eu vou usar para preencher essa segunda lacuna deve exercer a função de objeto e não de sujeito. Quando eu olho para a letra E, eu percebo que, embora o he tenha sido corretamente, adequadamente empregado para preencher a primeira lacuna, o she, ele não se sustenta na segunda lacuna, porque ele é pronome pessoal do caso reto, tem que ficar antes do verbo e não depois dele. Por isso que eu elimino todas as outras alternativas e chego à conclusão de que a resposta correta é he na primeira lacuna e her na segunda lacuna. Devolvendo esses pronomes para suas respectivas lacunas, Romeo is telling Juliet that he loves her, ok? Agora é responder as questões de revisão e qualquer dúvida eu estou à disposição no grupo do WhatsApp. Um abraço, pessoal!